Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Passando aqui para deixar uma dica rapidinha. Olha que imagem linda essa. Maravilhosa. Eu achei no Google. E aqui não tem a referência, mas eu vou deixar na descrição quando eu for editar. E essa imagem magnífica aqui é de um bebê no ventre, né? Isso aqui é o maior milagre da vida, né? Em qualquer espécie animal. E maior feito da natureza, né? Humana, no caso, mas de qualquer bichinho que pode dar vida também. Então, aqui nós temos fases, né, do bebê. E por que que eu tô colocando isso aqui? Porque, vocês sabem, eu trabalho com leitura, com criança, né? Eu desenvolvo alguns projetos e um deles chama Afeto e Leitura, que inclusive é o nome desse canal. E meu nome é Ana, desculpa não me apresentar, eu sou professora e sou apaixonada por leitura, por isso que eu tô desenvolvendo esse projeto de conteúdo gratuito, dada a situação, né, do nosso mundo, do nosso país, o estado em que ele se encontra. Então, toda essa violência, toda essa coisa que a gente encontra aí, e as pessoas falam que querem um mundo melhor, mas não é bem assim, né? Porque quando a gente quer, a gente faz alguma coisa, na verdade. E no momento as pessoas não têm feito muito. Então, eu desenvolvo através da leitura uma série de transformações nas vidas das pessoas, das famílias. E eu espero que o conteúdo alcance a sua família também. Então, a leitura, gente, ela tem um poder infinito de transformar vidas. E com o tempo vocês vão perceber isso. Mas o que eu queria falar para vocês, eu queria perguntar aqui se você sabe que quando uma pessoa está morrendo, segundo a ciência, né? Você pode pesquisar na internet. Quem me falou isso foi uma fono, e depois eu fui pesquisar, claro, e conversei com várias pessoas da área de saúde, meus amigos, enfermeiros. Eu tenho médicos, como todo mundo, né? Tem amigos em todas as áreas, e eles me confirmaram isso, além de tudo que eu li na internet, de artigos científicos, técnicos de saúde, né? E quando um corpo está morrendo, quando um corpo está morrendo, o último sentido dele que se apaga, né, o último sistema dele que de fato desliga é a audição. Olha que coisa incrível, né. Por isso que quando você vai visitar, alguém na UTI, eu espero que você nunca precise, porque é uma coisa terrível, mas, fica aquela imagem na cabeça, né, aquele monte de aparelhos e quando você vai visitar uma pessoa na UTI, que as pessoas estão juntas ali, sempre existe esse cuidado com o que você fala, né, porque apesar daquelas pessoas estarem ali naquele estado, sedadas, elas permanecem ouvindo. Então a audição, ela é de um poder absurdo, né. Já ouviram essa expressão de que a palavra mata e a palavra cura, né, porque a palavra é instrumento de poder, e hoje eu ousaria dizer que é a arma mais letal do mundo, né. Veja o que fazem na internet quando cancela uma pessoa, quando enaltece uma pessoa, né. Um jogador, se ele vence, aí a imprensa, coloca ele lá no topo e de repente arrasam com ele em alguns minutos ou segundos. É bem isso. E quando você leva um tiro, dependendo da região, você pode sobreviver, você pode fazer uma cirurgia, mas uma hora, deixa de doer, né. Já quando você diz alguma coisa para uma pessoa, geralmente se for uma coisa muito ruim, sempre que essa pessoa ouve, mesmo gente depois de 50, 60 anos, isso machuca muito, sabe. E eu posso garantir isso para vocês, porque eu trabalho com criança, trabalho com adolescente, trabalho com jovem e adulto. Idosos também, assim, vários, e quando os idosos começam a contar histórias, gente, idosos com 80 anos, com 85 anos, com 90, eles contam coisas da infância e choram, como se aquilo tivesse acontecido naquela hora, sabe. E por isso que eu desenvolvo esse trabalho com crianças, para crianças, porque a infância é a chave de tudo. Você leva a infância consigo a vida inteira, mesmo que inconscientemente. Então, a infância, ela precisa de uma atenção extraordinária. E a sociedade não faz isso, né? É por isso que temos aí esse caos nas ruas e dentro das casas, mas um dia a gente conversa sobre isso. E aí, sabendo disso, que a audição é a última parte que morre, né, das pessoas, eu sempre pensei que
Quando eu comecei a entender como funcionava a leitura, eu sempre pensei que toda mulher grávida deveria ler para o seu bebê. E eu não fazia ideia da parte técnica disso, eu ainda não era professora nem nada. Mas eu sempre fui leitora desde muito criança, né? Porque era uma prática na minha casa, então eu achava super importante, sabe? Eu via às vezes a pessoa ali com tanto tempo ocioso, porque estava de repouso, ou porque não podia trabalhar, e eu ficava pensando, nossa, essa pessoa devia ler para o bebê e tudo mais. Na época eu era adolescente, eu não entendia nada, por óbvio, né? Mas hoje, com tantas pesquisas e artigos científicos, é tudo comprovado, né? Então, a partir da 16ª semana, segundo a ciência, a audição do bebê começa a ser formada. E ela fica pronta, segundo os artigos aí que tem na internet, e médicos, e vocês podem ouvir isso aí de vários profissionais. Na 28ª semana, o sistema auditivo do bebê está pronto, né? Ele começa a captar as vibrações dos movimentos da mãe, da voz da mãe, né, pelo próprio corpo da mãe. E aí lá para a 28ª semana em diante, ele consegue captar a voz da mãe, a voz do pai, a voz das pessoas que estão perto, né. E gente, isso é de um poder extraordinário. E muitas mães que leem para os bebês, quando o bebê nasce, ele reconhece os sons, ele reconhece a voz, ele reconhece as pessoas, sabe? Quando o pai vai chegando em casa e faz um barulho, e ele começa a bater aquelas perninhas e ficar todo feliz. E é uma coisa assim extraordinária. E eu quero dizer que é muito importante, que vale muito a pena. E a melhor parte é que é de graça, sabe? E eu queria conversar isso aqui com vocês, porque eu vou trazer uma série de vídeos sobre isso. E eu queria dizer que se você tá grávida, se você vai ficar, eh, pensa nisso com carinho. Depois eu vou trazer uma série de vídeos também para quem já tem criança, mais adiante, mas o que eu quero dizer é que, olha que incrível você criar memórias afetivas, criar um laço sensorial com seu bebê, né. Às vezes o pai desculpa gente, eu tô tossindo porque tá muito frio aqui, e quando esfria eu fico assim. Às vezes o pai ele demora a entender, né, que é pai e tudo mais. E quando você tem essa prática de trazer o pai para junto de você, sentar consigo ali, sentar juntinho do bebê, fazer uma leitura, sabe, conversar com ele. É claro que você vai ler uma história, ele não vai entender necessariamente a história, mas não é sobre isso, é sobre gente, tem umas mosquinhas aqui, porque temos uma parte frutífera do lado e as janelas estão abertas e não tem como evitar que elas venham do terreno, às vezes. Mas, voltando aqui, o que eu queria dizer não é o fato da história, não é o fato da narrativa, mas é o fato de desenvolver os sons e os afetos, entende? A parte sensorial. Porque é isso que interessa aqui, é o som. Então é o barulhinho, é é você cantar para ele, é você conversar com ele, é você tocar na sua barriga, ele perceber que aquela vibração é sua, que a outra é da avó, que a outra é do pai, é do irmãozinho, sabe? Que é o latido do pet, que logo depois ele vai reconhecer. Então são laços sensoriais, são formas de você, trazer o seu bebê para mais junto ainda da intimidade, né, dessa relação de afeto e leitura, né, que é exatamente o nome do canal, é o nome do nosso projeto também. E com isso, você vai perceber, assim, que você vai criar um laço muito mais estreito com seu bebê, mais afetuoso, né. O som, gente, a voz tem um poder expressivo incrível, sabe. E aí quando o seu bebê nascer, que você vai começar também a ler para ele de outras formas e com vários tipos de historinha, e com outros sons e outros gestos, isso vai ser mais incrível ainda, sabe, muito mais incrível. E sabe uma ideia que eu vou dar aqui para vocês? Que claro, né, quando você estiver lendo eu fiz um vídeo antes, né, sobre o diário de gravidez, então quando você estiver lendo, não se esqueçam de registrar, sabe, quando a criança mexe, quando ela chuta, ou quando você percebe alguma coisa importante, e aí você vai lá e registra esse momento, coloca a data, porque anos depois gente, isso é incrível, sabe, abrir um diário, ler com a família, dar pra criança quando ela tá adulta, é algo assim, indescritível. E além do que, você pode ter várias ideias, por exemplo, o bebê que tem a audição, formada ali, segundo a ciência, a partir da 28ª semana. Mas o que que você pode, fazer? Você pode separar
9 livros, né, um para cada mês, que é claro que no primeiro e no segundo mês ele ainda não vai ouvir, mas você pode se organizar com 9 livros para você ler um por mês para o seu bebê. E aí você tem os 9 meses da gravidez, né? E quando você for fazer o mêsversário do seu bebê, quando ele nascer, que você pode fazer, no caso, se você quiser fazer os 12, né? Você escolhe 12 livros e lê aí os 12 livros. E o que que você faz? Cada mês do bebê, você faz as fotos com o tema do livro que você leu. Por exemplo, no primeiro você lê O Pequeno Príncipe, no segundo você lê O Jardim Secreto, no terceiro você lê O Sítio do Pica-Pau Amarelo, e no quarto você lê Pinóquio, no quinto você lê Peter Pan, sabe? Assim. E aí, quando o bebê nascer, você vai fazer todo o ensaio daquele bebê com aqueles temas dos livros que você escolheu. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas é uma ideia, sabe? Daí você vai ler para o seu bebê, vai conversar com ele, vai estimular os sonhos, claro que no tempo devido, né? De acordo com o desenvolvimento dele. Mas o que ocorre? Quando você está lendo, não é só para o bebê, sabe? Esse é o poder da leitura. Você trabalha a si mesma, o seu marido ou a sua esposa, a avó que está ouvindo, todas as pessoas que estão ouvindo a leitura, elas acabam sendo envolvidas. E você melhora a entonação da sua voz, que você vai ler em voz alta, e você vai ler para o bebê, e você vai começar a perceber que o seu processo de leitura ele vai mudar. Você vai se tornar uma leitura melhor, uma leitura melhor, você vai desenvolver esse processo de gosto, de preferência, de criticidade, de entender como funciona ler para uma criança, entende? E isso é maravilhoso. E aí você vai tendo ideias, né? E vai anotando suas ideias, anota no seu diário de gravidez, anota o seu desenvolvimento, anota o que você sentia quando estava lendo, e lá quando o bebê nascer, por óbvio, você vai ler de novo esses livros, né? Se você quiser, e transformar isso, sabe, numa rotina. Mais uma rotina feliz, né? Você vai construir esse momento de afeto e leitura. E imagina só, cada mês que você vai fazer aquele ensaio de fotografias que não precisa ser uma coisa cara, né, gente? Nem você faz em casa, você coloca bichinhos, miniatura, usa papel, cria aquele ambiente, faz um café da manhã, um piquenique, tira as fotos ali, você, o pai, a mãe, as tias, quem você quiser, né? E faz esses meses, né? Você pode compor uma música, você pode escrever histórias, depois eu vou ensinar vocês, ajudar vocês a fazerem isso mais adiante. E é isso, sabe? É sobre isso, sobre ler para o seu bebê, sobre pensar sobre isso, sobre viver isso, entende? Esse cuidado, esse zelo, esse afeto que, na verdade, a leitura acaba por beneficiar todo aquele que lê ou que ouve a leitura. Então não é só o neném, sabe, é você, é o outro, porque é você que está lendo, é você que está recebendo, transmitindo, e é uma coisa muito mágica, que vale muito a pena. Então, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho com você sobre os livros, sobre opções, e eu espero que você viva grandes emoções e que elas sejam muito felizes, entende? Seja você casada em qualquer modelo de família, seja você só você e o bebê, não importa, você deve ter amigos, e os amigos existem para criar esses momentos. Você pode fazer um chá literário e fazer leituras para o seu bebê, convidar os seus amigos, porque a maioria dos lares deste país, né, conforme diz o IBGE, são mantidos por mulheres que cuidam dos seus filhos sozinhas. Então, isso não faz de você menos mãe, muito pelo contrário, né? Lhe faz mais incrível ainda. E o importante é você entender que você não é metade, você não é um pedaço, né? Você é um ser inteiro. E você vai ser uma grande mãe, com certeza, independente se você tiver ali uma pessoa junto de você ou não, porque as pessoas têm histórias diferentes. E isso não faz ninguém mais ou menos importante, sabe? O importante é a gente desenvolver amor, afeto e felicidade em qualquer modelo de família que a gente vive. É isso que importa, é entender que a felicidade parte de nós construirmos todos os dias um pouquinho. E é isso. Até a próxima, gente. Um beijo.